9h41. Vamos voltar a tratar aqui do tema da semana, né? O julgamento do núcleo crucial da suposta trama golpista. Ele será retomado na próxima semana. Vamos até Brasília porque Igor Damasceno está de volta aqui com a gente no Jornal da Manhã e traz um balanço do que pode ocorrer aí nos próximos dias, as expectativas em torno disso. Pois não, Igor? Roberto, a partir de agora o julgamento vai entrar na fase final. Nesta semana, nas 3 primeiras sessões, nós tivemos a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação penal na primeira turma do STF. Nós tivemos a leitura do parecer da Procuradoria-Geral da República, que formalizou em plenário a acusação. E nós tivemos também a sustentação oral da defesa de cada um dos 8 réus. Algo em comum na sustentação oral foi colocar em xeque a delação premiada do coronel Mauro Cid, tenente-coronel que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e questionar também a falta de provas concretas que levem os réus a, de fato, essa suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento foi suspenso no início da tarde de ontem e deve retomar agora somente na terça-feira da semana que vem, às 9h da manhã. E aí vai entrar na parte final, porque vai ser lido o voto de cada um dos 5 ministros da primeira turma, a começar pelo voto do relator. Alexandre de Moraes já fez a leitura do relatório, agora ele vai fazer a leitura do voto dele, ele vai ser o primeiro a votar justamente por ser o relator dessa ação penal. E depois a ordem de votação varia de acordo com a antiguidade de cada ministro em forma crescente, começar pelo mais recente a ser empossado até o mais antigo. Então, nesse sentido, após o voto do relator, será lido o voto do ministro Flávio Dino, depois do ministro Luiz Fux e depois o voto da ministra Carmen Lúcia. Por último, vai ser lido o voto de Cristiano Zanin. De tempo de casa, tempo de posse ali no STF, Zanin é o mais novo. Só que como ele é o presidente da turma, então o voto dele vai ser o último. Então a votação vai ter essa seguinte ordem: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Serão condenados desde que haja pelo menos maioria simples, ou seja, 3 votos dos ministros pela condenação. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a condenação, a pena, pode ultrapassar 40 anos de prisão. Ele pode responder por até 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado. Somadas as penas, podem chegar a 43 anos de prisão. A defesa de Jair Bolsonaro continua dizendo que ele é inocente de todas essas acusações e aposta na absolvição. Ainda é uma incógnita se o ex-presidente vai participar dessa segunda metade do julgamento presencialmente. Nesta semana ele ficou em casa porque ainda se recupera dos engasgos e soluços que têm atrapalhado a fala dele. Na semana que vem, ele ainda vai aguardar a orientação médica. Claro que a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos até sexta-feira, quando a sentença vai ser proferida. Igor Damasceno em Brasília, muito obrigado pelas informações. Igor, é assunto para a gente seguir aqui analisando também com José Maria Trindade e o Cristiano Vilala, que estão com a gente. Zé Maria, vou começar contigo essa rodada, à medida em que temos aí essa expectativa para a semana que vem e o voto dos ministros. O Igor descreveu aí a sequência que a gente vai ter. E a gente sabe que de umas décadas para cá, os ministros têm tido um baita de um protagonismo. Muita gente não conhecia quem era o ministro da Corte, passou a conhecer a partir de grandes julgamentos que nós tivemos ali nos anos 90. E hoje em dia, o que a gente tem é muito protagonismo mesmo desses ministros, o Zé, até por todo o meio de comunicação facilitado hoje em dia. Você espera votos mais longos? Porque seria o momento do ministro brilhar ali também. Muita gente diz que a luz azul mudou o Supremo Tribunal Federal, se referindo exatamente à TV Justiça, né, que transmite todos os votos, todas as decisões. A gente chama voto, mas na verdade são sentenças, né? São juízes que dão sentenças, determinam. Esses são os votos. Chama voto porque é o nome jurídico exatamente da apresentação do seu parecer e da sua decisão. A tendência, o que se espera por aqui, é de que todos votarão pela condenação.
do grupo inteiro, né? De todos os 8 que representam a cúpula do governo passado. 3 generais estrelados, né? Um almirante, ex-comandante da Marinha, ex-ministro da Justiça, ou seja, toda a cúpula do governo passado. Então, a condenação. Agora, a grande dúvida é sobre o tamanho da pena de cada um, né? A tendência é uma diferenciação das penas, um pouco mais num, um pouco menos no outro, e assim por diante. E hoje apareceu uma dúvida aí sobre a condenação do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Ele foi o único que compareceu ao plenário e a defesa dele foi singular, dizendo que existiu mesmo as tratativas, as organizações, o combinado de um golpe e até a minuta de golpe e tal, mas que ele foi contra e tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro a assinar o que ele chama daquela doideira, que é a minuta do golpe. Isso teria mostrado ali aos ministros de que realmente ele era ministro da Defesa, mas que não colaborou e estava do lado do ex-comandante do Exército e de outros que não quiseram entrar. A dúvida jurídica é real na história de, e aí, houve tentativa? Porque o golpe é um crime tentado. Se conseguir o golpe, não tem como julgar. Ninguém estaria nem discutindo no Supremo Tribunal Federal, que pelo planejamento seria todo substituído, né? Então, um crime tentado. É preciso saber se houve realmente a tentativa. A ideia é que sim, os ministros entendem que houve mesmo lá atrás a tentativa. Então, existem 2 dúvidas básicas. A primeira é o tamanho da pena e a segunda é o tenente-coronel Cid, se haverá ou não redução de pena para ele, delator. Vilela, vou até usar esse final da frase do Zé como gancho para a sua análise, né? Porque várias defesas chamaram atenção justamente para a delação de Mauro Cid, de alguma forma tentando reduzir o peso ou apontando que houve ali inconsistências durante essa delação. Você acredita que essa delação corre risco, pode ser usada de alguma forma para beneficiar algum réu? O grande ponto das delações premiadas, Soraya, é o fato de que elas atendem o interesse do delator no sentido de tentar tirar o ônus para cima de si e, com isso, reduzir pena, obter alguns benefícios e acabar jogando a batata quente no colo dos demais réus. É justamente por isso que a legislação estabelece que não se pode fundamentar apenas na palavra do delator. A delação ela tem que estar fundamentada em outros elementos de prova, em documentos, em outros pontos que possam subsidiar as falas desse delator e aí sim possam ser consideradas provas idôneas capazes de fundamentar uma denúncia, uma condenação, enfim, todas as consequências do ponto de vista jurídico. E nesse sentido, cabe às defesas desqualificar e especialmente procurar demonstrar que as acusações se fundamentam apenas na fala do delator. Justamente por isso, porque apenas a fala do delator não teria credibilidade. Eu vejo que agora, nessa reta final que nós vamos ter na semana que vem, retomando o julgamento na próxima terça-feira, ela tende a ter a manutenção, sim, da delação do Coronel Cid, Tenente-Coronel Cid, no sentido de que acaba sendo a delação e os elementos de prova que foram trazidos a partir dessa delação que fundamenta o próprio julgamento em questão. E existe claramente uma tendência hoje pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer reconhecimento em contrário acabaria dando possibilidades de uma eventual anulação de julgamento ou paralisação de julgamento. Então, eu vejo que a tendência é que haja, sim, a manutenção da delação e de que seja julgado pela condenação do ex-presidente e dos demais réus. Obrigada, Vilela.